Hoje, a nossa análise vai fundo numa jornada que, olha, todos nós fizemos, mas da qual não lembramos. É o começo de tudo, né? Exatamente. Antes mesmo de nascer. Temos um texto aqui, A Grande Vitória Antes da Vida, e ele descreve o início da nossa existência não como algo tranquilo, sabe? Mas como uma competição. E que competição. Uma competição feroz, é o que o texto sugere. Isso. Então a ideia hoje é explorar esse processo biológico incrível e pensar um pouco sobre o que isso pode dizer do nosso potencial, talvez. Aquele que já nasce com a gente. Uma ótima proposta. Por onde começamos? Pelo início dessa corrida? Pelo início. O cenário é quase surreal, né? Logo depois da relação sexual, começa o que o texto chama de uma das corridas mais desafiadoras da natureza. Uhum. E os números que ele apresenta? Pensa só, cerca de 200 a 300 milhões de competidores lançados nessa maratona microscópica. É um número que a gente mal consegue visualizar, né? 200 milhões... Pois é um ponto de partida, uau! Vamos tentar entender isso melhor. Claro! E olha, não é uma corrida fácil. De jeito nenhum. O texto descreve muitos obstáculos, sabe? Ah, sim. Tipo o quê? Bem, primeiro, eles têm que nadar contra a corrente. Depois, sobreviver num ambiente bem hostil, ácido mesmo, lá na vagina. Nossa. E não para por aí. Tem barreiras físicas, sabe? E ainda por cima, as células de defesa do corpo, elas veem os espermatozoides como invasores. Então é uma luta para sobreviver mesmo. Exato. O autor chama, e acho que com toda razão, de verdadeira maratona de sobrevivência. É a seleção natural ali, né? Agindo de forma implacável, bem no comecinho. Essa seleção, imagino, deve ter um impacto brutal nos números, né? Totalmente. Dos milhões que começam, o texto mostra que a coisa afunila muito, muito mesmo. E quantos chegam perto do destino final, do óvulo? Olha, segundo o texto, apenas uns 300 a 500. O quê? De 300 milhões para 500? Exato. É uma redução drástica. A grande maioria fica pelo caminho. É quase difícil imaginar essa eliminação em massa. É aqui que a coisa fica realmente interessante, então. Sim. E o clímax dessa jornada toda, o ponto central dessa competição que o texto descreve, é ainda mais... Uau! Que seria? Só um. Um único espermatozoide. Ele consegue atravessar a membrana do óvulo e pronto, fecundação. Um único. De milhões, né? Para um. É um funil extremo. Resultado de resistência e, quem sabe, uma dose de sorte biológica, né? E aí o texto faz uma conexão bem direta, eu diria, poderosa. Qual seria? Esse único sobrevivente, esse campeão improvável, deu origem a cada um de nós que está aqui. E o mais impressionante, como o autor ressalta, é que essa vitória aconteceu sem as ferramentas que a gente normalmente associa ao sucesso, né? Sem ver, sem ter consciência, sem... Exato. Como estratégia. Exato. O texto sugere que foi só instinto. Um impulso básico para existir. Algo assim. Uma força primordial, talvez. É uma metáfora forte, né? Principalmente pela questão das probabilidades. O texto fala em vencer chances praticamente impossíveis. Impossíveis. É interessante comparar, né? Aquela célula inicial com um objetivo biológico simples e o que nós somos hoje, com olhos, cérebro, emoções, sonhos, planos. Sim. A célula original não tinha nada disso. Só o que o texto interpreta como uma determinação pura, sabe? Uma vontade de ser. E aí que vem a pergunta central do texto, né? Aquela que faz a gente pensar. Qual? Se essa primeira vitória, essa quase impossível, aconteceu, se nós somos o resultado disso, por que, pergunta o autor, a gente duvida tanto da nossa capacidade para enfrentar os desafios que vêm depois? A ideia de desistir, de se sentir incapaz. Olhando por esse ângulo do texto, parece quase um desrespeito, sabe?
a essa prova de superação original que é a nossa própria existência. É uma perspectiva interessante, sem dúvida. A mensagem principal que o texto quer passar é essa. Cada pessoa já carrega esse histórico de uma seleção implacável. Um projeto de vitória que já começou vencendo, como diz lá. Exatamente. E a ideia é tentar trazer essa consciência, essa perspectiva para os nossos desafios de hoje, né? Sejam eles financeiros, emocionais, profissionais. Pode ser uma fonte de força, né? Olhar para trás para esse início. Sim, um lembrete, segundo o texto, da nossa resiliência básica. Aquilo que nos trouxe até aqui. E o encorajamento final que a gente encontra nessas palavras é bem direto, né? Quando a coisa apertar, lembrar dessa vitória original. O texto até fala: respira fundo, erga a cabeça, lembre-se de onde veio. É para reforçar essa ideia, né? De que, biologicamente falando, somos todos campeões. Desde o início. É uma mensagem poderosa. E talvez nos deixe com uma última reflexão, né? Algo para pensar depois? Qual seria? Bom, se essa determinação biológica tão primordial, essa força que, segundo o texto, superou o impossível sem nem ter consciência, se isso já está na nossa história, Sim. o que aconteceria se a gente conseguisse, conscientemente agora, acessar e aplicar um pouco dessa mesma energia, dessa força, nos nossos objetivos, nos nossos obstáculos de hoje? Tipo, usar essa força intencionalmente. Qual seria alinhar nosso esforço, nossa vontade consciente com essa vontade de existir fundamental que nos definiu lá no começo de tudo? Fica aí a pergunta, né?